Você tá pronto para testemunhar um confronto épico que vai abalar todos os alicerces de Tensura? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai analisar uma das batalhas mais intensas do volume 22 do Slime, cara. Guy Crimson versus Avelzard, um dos primordiais mais poderosos enfrentando um dragão verdadeiro, cara. Dois seres que são absurdamente colossais nesse mundo caíram na pancada. Mas, como se isso não fosse o suficiente, a Testarossa ainda chegou para o campo de batalha, e as intenções dela podem mudar o rumo dessa guerra que está acontecendo. Bora destrinchar o que aconteceu aqui, falar um pouquinho sobre esses três seres poderosos, como que eles se entrelaçam nessa batalha insana? Claro que você não vai querer perder os detalhes que moldam o futuro de Tensura, né? Então vem comigo, meu amigo, pega a pipoquinha, se aconchega no sofá e bora pro vídeo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, conforme já foi falado pra vocês aqui, a gente vai mostrar a Testarossa indo pro campo de batalha e vendo a batalha entre Guy Crimson e Avelzard. Além disso, também vamos revelar alguns mistérios por trás das intenções da Avelzard em batalhar contra o Guy Crimson agora. Então, chega de conversa fiada, bora começar. O tempo, voltando ali do momento anterior, a batalha no labirinto começa logo depois de uma reunião de emergência para discutir todo o desaparecimento do Rimuru, que ele simplesmente sumiu, a gente viu isso lá no volume 21 e tal, e o congelamento da capital específica de Zurzania, lá, que era onde estava rolando aquela batalha toda. Naquela época, cara, as decisões políticas foram todas tomadas durante a reunião e a Testarossa imediatamente tomou medidas para se dirigir ao campo de batalha. Depois dela sair da sala de controle, a Testarossa entrou em contato com Sion, e ainda estava ativo lá em Enclésia, e ela explicou ali de forma breve toda a reunião, ordenou até que a Sion discutisse a situação com a Hinata, né, e depois disso daí encerrou o contato com ela. Testarossa, ela pretendia contatar o Moss, o cara que estava sempre com ela, um demôniozinho e tal. Só que antes disso, ela foi chamada por Souka, que estava com uma expressão mais séria. Quando ela percebeu que a Testarossa partiria para salvar aqueles que tinham sido transformados em estátuas de gelo lá na capital, cara, a Souka decidiu acompanhar ela. Por quê? A Souka explicou que ela já tinha enviado os seus subordinados para espionar diversos locais. Okuro foi designado para o Sacro Império de Guberius, Saika tinha ido para um outro lugar, e outros seres foram para a dinastia de Sarion e tal. Enfim, tinha cada um em um lugar. Só que a Souka, ela perdeu o contato enquanto realizava essa missão ali, e aconteceu que a situação indicava que provavelmente alguém também tinha sido transformado em gelo, provavelmente todos eles, né, no caso. Por isso que a Souka queria se juntar a esse resgate aí, e com a determinação dela de salvar o próprio irmão, a Testarossa até aceitou, e juntos elas seguiram ali para o isolamento, né, para realizar o teletransporte. Só que enquanto elas iam para lá, a Testarossa começou a sentir que alguma coisa estava errado. Mesmo que a Souka fosse uma pessoa habilidosa, a presença dela no campo de batalha seria um fardo para poder enfrentar a Avelzard, que era uma pessoa de outro patamar. Se a Souka fosse atingida pela aura genuína da Avelzard enquanto ela estivesse lutando a sério, provavelmente ela morreria instantaneamente, antes mesmo de se transformar numa estátua de gelo, tá ligado? Além disso, a Testarossa também sentiu que tinha alguma coisa estranha na situação, porque se a Avelzard realmente quisesse, ela poderia facilmente reduzir todo mundo a pó de gelo, tá ligado? Em vez disso, ela só transformou a galera em estátua de gelo, e isso indicava que talvez as intenções dela não fossem matar ninguém diretamente. Então, qual seria o verdadeiro objetivo da Avelzard? E ela também refletiu uma coisa sobre a Avelzard, que assim, era meio difícil ela estar sendo totalmente controlada. Por quê? Um dragão verdadeiro no auge das suas forças espirituais e vitais não poderia ser manipulado tão facilmente assim. Mesmo que houvesse uma chance de controle externo, parecia meio lógico que a Avelzard estivesse agindo por sua própria vontade. Por fim, a Testarossa se perguntou se o Rimuru poderia enxergar a resposta perfeita para essa situação. Só que ela não queria só depender das decisões do Rimuru toda vez que alguma coisa acontecesse, até porque naquele momento ele não estava ali ainda. Então ela estava determinada a evitar mais perdas de vida, e a Testarossa decidiu agir muito rápido, tomando as precauções possíveis ali para poder cumprir a missão que ela tinha que cumprir no campo de batalha. Mais tarde, ela convocou o Moss, que atendeu ela prontamente ao chamado, né? E depois voltou a atenção para Souka, testando a determinação dela, questionando ela sobre a real intenção de acompanhar ela nessa batalha. E sem hesitar, a Souka reafirmou o compromisso. Eu vou. E declarou, cara, deixando claro ali que a missão dela era investigar a situação e, se possível, resgatar outras pessoas que eram subordinados dela, que, assim, o máximo de pessoas que ela pudesse salvar. Diante dessa resposta, a Testarossa começou a explicar a situação com calma, garantindo que a Souka entendesse plenamente o cenário que eles estavam prestes a enfrentar. E ela até ressaltou que o gelo e a neve da Avelzard tinham capacidade de congelar
tudo, interrompendo qualquer atividade ou função vital. E esse fenômeno, apesar de ser perigoso, também poderia ser visto como um tipo de proteção para essa área afetada. Quando eles relembraram a batalha no passado, a Testarossa até mencionou o confronto entre a Velzard e o Guy Crimson, que já aconteceu. E durante a luta, a Velzard utilizou só um certo de compressão do ar ali para bloquear os ataques do Guy Crimson, né? Eu sei que algumas pessoas falam até Guy Crimson, né? Inclusive a tradução tá Guy Crimson, né? Eu não esperava que viesse assim no anime, pode ter sido um erro dos caras lá, mas enfim. Eu gosto de falar Guy Crimson, mas vou ceder ao Guy Crimson. Mas assim, acabou que a Velzard foi atingida por uma sequência de ataques mágicos devastadores. A intensidade do embate ali deles dois foi tão grande que, mesmo testemunhando aquela luta, ela não conseguia identificar as fraquezas dos dois em combate. Só que com o tempo, né, passando e tal, ela entendeu melhor a propriedade da técnica da Velzard, percebendo que o gelo e a neve tinham as capacidades de paralisar tudo ao redor. E a precisão do poder dela era assustadora. Só que quando ela analisou a natureza desse poder, a Testarossa concluiu que essa técnica tinha um propósito defensivo. Ela acreditava que a Velzard não queria causar a destruição indiscriminada ali, sair matando todo mundo e tal, mas sim impedir que outras pessoas se envolvessem na batalha contra o Guy Crimson. E a escultura de gelo que agora cobria toda a cidade era extremamente resistente, o que tornou essa região praticamente indestrutível. Além de congelar os seres vivos, a técnica tinha afetado também o próprio solo e a paisagem, servindo como uma barreira natural contra os impactos do confronto. Tinha também a possibilidade da Velzard ter planejado esse cenário para poder garantir que nada interferisse, né, no desenrolar da luta, só que ainda não era possível determinar as ações dela e o resultado de toda aquela estratégia própria que tinha alguma influência externa. Então, depois de ouvir essa explicação, Ahsoka refletiu sobre toda a situação. Ela reconheceu a possibilidade de que pessoas congeladas, de fato, tivessem em perigo, entendeu? E se as estátuas de gelo realmente servirem como meio de preservação, talvez não fosse necessário transportar elas para um local seguro, porque teoricamente elas poderiam estar protegidas ali dentro do gelo, entendeu? E diante de toda aquela compreensão da Ahsoka, a Testarossa reafirmou a gravidade, né? Alertando ela sobre os perigos do campo de batalha, que se ela fosse para lá, ela correria um risco desnecessário, o risco de morte era muito grande, mas mesmo assim a Ahsoka não estava hesitante. Ela manteve a decisão dela e falou: eu vou seguir em frente. A determinação de um guerreiro, cara, é absurda, né? Como guerreiro, tem um negócio que é um tchan, é diferenciado. Tanto que a Testarossa, então, sorriu e ficou satisfeita com isso daí. Mesmo que tivesse pouco, né, que a Ahsoka pudesse fazer no combate em si, ela ainda poderia desempenhar um papel essencial. Agora, com a luta entre o Guy Crimson e a Velzard transformando a área toda numa zona de perigo invisível, o teletransporte se tornou uma ação extremamente arriscada também. E era a única maneira deles chegarem lá. Apesar da possibilidade de usar os próprios combatentes como marcadores pro teletransporte, essa opção equivalia a um ato suicida, porque, né, não ia dar muito certo. E por esse motivo a Testarossa concluiu que era necessário um observador ali remoto, alguém que pudesse ver, analisar a situação e dar informações precisas sobre o terreno. Dessa forma, a Ahsoka recebeu a sua missão ali, ciente do perigo, né, mas também determinada a cumprir esse papel de dar as informações para a Testarossa. Quando ouviu isso, a Ahsoka finalmente entendeu o significado das palavras da Testarossa. Se ainda tivesse gente viva lá, se um dos seus subordinados estivesse vivo, significava que aquele local era seguro para se teletransportar. Sacou a ideia? Dessa forma, reforços poderiam ser enviados para aquele local específico sem risco nenhum, e aí conseguiria unir forças para poder acabar com todos os perigos. Como confidente do Rimuru, a Ahsoka se recusava a ser considerada inútil, e determinada a aceitar essa missão, decidiu relatar a situação acontecida. A Testarossa até sorriu, né, por conta da determinação dela, e como era de se esperar, ela começou a demonstrar a mesma convicção ali dos subordinados do Rimuru, que todos eles pareciam possuir. Depois disso, ela deu ordens ao Moss, a Testarossa, né, para proteger a Ahsoka durante todo o percurso. O Moss provavelmente ali era um demônio de alto escalão também, não chegava a ser um primordial, mas era bastante forte. Para ele ter uma conexão direta com a Testarossa, alguma coisa tem, né? E ele se ajoelhou respondendo, afirmando ali que aceitava essa ordem sem hesitar. É tipo o Diablo com todos os subordinados dele, o Moss é um subordinado da Testarossa. Então ele se aproximou da Ahsoka e sussurrou. Falou que quando eles chegassem no local, ele deveria apagar completamente a presença dele. Caso contrário, a Velzard poderia considerar ele um incômodo e transformar tanto ele quanto a Ahsoka alvos que seriam eliminados muito fáceis. E a Ahsoka ficou de boa, ela aceitou o conselho do novo guardião. E agora, com tudo preparado, os três entraram e se teletransportaram para Sursania lá. A região estava coberta de neve e de gelo, fruto do caos gerado ali pela luta da Velzard, né? E o destino do grupo na fronteira da capital, que era uma área que mesmo que tivesse afetada pelo poder da Velzard, ainda permanecia relativamente intacta,
Quando eles chegaram lá, eles perceberam que o local parecia um mundo monocromático, tudo de branco, entendeu? E para Testarossa, essa paisagem era quase que confortável. Como a rainha branca primordial, ela se sentia numa harmonia, entendeu? Com aquele cenário frio e tal, implacável com os inimigos. Enquanto ela se fundia com o ambiente, a Testarossa começou a coletar informações também sobre o campo de batalha. Ela logo percebeu que, além da luta entre o Guy Crimson e a Velzard, tinham forças paralelas em ação, o que reduzia o impacto destrutivo do confronto. A presença da Velgrind naquela área também ajudava a conter a devastação, mas até mesmo ela parecia ter dificuldades para poder intervir nesse combate, mesmo ela sendo um dragão verdadeiro, porque a Velzard era muito mais forte do que ela, entendeu? Então a Testarossa percebeu que ninguém poderia de fato interromper essa batalha entre os dois seres talvez mais poderosos do mundo. Observando mais de perto, notou que as pessoas congeladas no gelo da Velzard não foram mortas intencionalmente, e isso indicava que a intenção original da Velzard, realmente foi confirmada agora, não era exterminar essas pessoas, mas sim a usar sua magia para operar de uma maneira automática, né, e indiscriminada. Essa descoberta levou a uma questão preocupante. Seria possível que a Velzard estivesse sendo manipulada pelo Feldway? Para poder compreender melhor a situação, então, a Testarossa passou a observar a luta do alto. Ela analisou cada movimento ali da batalha entre o Guy e a Velzard, né? E ele viu que era interessante. Era uma batalha intensa e impossível de acompanhar pelos olhos comuns, cara. O Guy atacava sem descanso, lançando golpe atrás de golpe ali em cima da Velzard. E em resposta, a Velzard ativava a magia defensiva, que era o escudo de cristal e neve. Um feitiço tão poderoso que nenhum ataque parecia capaz de atravessar esse feitiço, né? E começando a ver toda essa luta, a Testarossa começou a entender e a pensar. Ela duvidava que o Guy pudesse quebrar a defesa facilmente da Velzard. Só que na verdade sequer parecia que ele estava lutando a sério, enquanto a Velzard se defendia com eficiência procurando uma oportunidade para contra-atacar. O Guy continuava avançando, tentando romper a barreira da adversária. E apesar da situação um pouco desfavorável, a Testarossa sabia que o Guy Crimson, ele sempre tinha um plano. Ele não era alguém que entrava numa batalha sem uma estratégia bem definida, tá ligado? Ele não era um cara burro. Então, resta saber qual seria o próximo movimento, o próximo plano dele. O Guy também deveria estar pensando na próxima batalha contra o Ivaraj, que seria o dragão ali absurdamente forte que começou a surgir agora. Ele não poderia se desgastar tanto lutando contra a Velzard naquele momento, porque ele ia precisar lutar, pelo menos segurar o Ivaraj até a volta do Rimuru, pelo menos até ali. Só que restava a dúvida sobre o que ele planejava fazer, como ele queria encerrar esse combate. Enquanto analisava toda a situação, a Testarossa então, ela começou a se preparar para os possíveis desdobramentos, o que poderia acontecer. Ela viu as atitudes ali e o moço começou a perguntar se ela pretendia ajudar o Guy. Só que a Testarossa lançou um olhar para ele frio, fazendo ele entrar em pânico. Com a voz dela agora mais gelada do que nunca, da rainha do gelo, ela afirmou que a verdadeira luta entre os dois ainda nem tinha começado. Portanto, não era hora dela intervir nesse momento. Se o Guy estivesse realmente falando sério, a Testarossa só ia impedir se agisse de forma precipitada. Mesmo que fosse uma das primordiais e possuísse um poder imenso, o Guy Crimson e a Velzard estavam num nível completamente diferente, galera. Não tem como. Inicialmente o objetivo da missão foi só resgatar a carreira e os outros, tá? Além também de conter a fúria da Velzard. Só que depois de avaliar a situação, a Testarossa percebeu que esse objetivo estava além do alcance dela. Não dava para ela fazer. A Velzard, ao que tudo indicava, não tinha intenção de matar a carreira e aqueles que tinham sido transformados em esculturas de gelo. Além disso, interferir diretamente seria extremamente difícil. As estátuas de gelo criadas por ela não eram fáceis de destruir, o que tornou a missão de resgate inviável para esse momento. E assim a Testarossa colocou como prioridade agora deter a Velzard, mas não por meio de um confronto direto. Sorrindo, ela observou a paisagem ao redor e comentou que essa terra era magnífica, ela colorida, tá? E as cores dela era extremamente confortável. E naquele instante o Moz entendeu perfeitamente o que a Testarossa estava planejando. Daí o rosto dele ficou pálido, porque ele percebeu o tamanho do problema que iria causar se a Testarossa realmente quisesse fazer esse negócio que ela queria. O que vai acontecer, o que ela quer fazer, isso aí eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, porque é aqui que a gente finaliza mais um capítulo, tá? A próxima parte vai ser muito interessante. A gente pode ver o final de uma batalha completa e tudo que está acontecendo aos pouquinhos antes do Rimuru aparecer de volta nesse mundo. É muito legal a gente ver como que os subordinados estão agindo de uma forma incrível, mesmo sem o seu mestre ali para comandar cada ponto deles, né? O Rimuru simplesmente deixou com tudo funcionando sem ele estar presente, apesar de todos ainda acharem que ele vai voltar em algum momento. Bom, família, se você curte Tensei e quer continuar acompanhando essa história, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar aí também o que você está achando e o que será que pode ser isso
que a Velzard tá planejando? Quero saber de você, tá? Quem já leu já sabe o que que é, mas quem não leu ainda, deem os seus palpites. Eu vou trazer o vídeo na semana que vem pra gente, ó, cair firme e forte pra continuar essa história aí. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!